Ter 20 anos não é difícil, é até muito bom. 80 anos? Nada, 80 anos eu quero estar suave já, quero eu estar só também. chilling, já fiz tudo que eu devia ter feito. Eu tenho medo das pessoas próximas de mim morrer, assim, porque você morre, morre, né? Mas quem sofre é quem fica. Mas eu penso assim, como será meu aniversário de 100 anos? Eu acho que a parte mais difícil de ter por volta de 20 anos são as mudanças, né, que a vida traz pra gente. A gente não tá meio que preparado para isso. A parte mais difícil é a gente pensar que agora você não pode, não pode fazer assim um planejamento para daqui 20 anos. Você tem que fazer planejamento para hoje à noite, para amanhã cedo. A verdade, a vida é assim mesmo para todo mundo, né? Ninguém sabe. Mas vocês têm assim, teoricamente, uma vida inteira pela frente. Quem tem 70 anos já... Então você não faz plano pro futuro? Pro futuro, mas assim, não para daqui 50 anos, porque eu não vou estar aqui. Mas eu penso assim, como será meu aniversário de 100 anos? Eu penso muito sobre o futuro. Eu tô constantemente nervosa com o futuro. Eu queria que o futuro já estivesse acontecendo. Me dá nervoso não saber o que vai acontecer. Mas é como eu acho que é incerto, Não dá pra ficar se planejando muito. mas eu me planejo bastante. Tipo, eu sou uma pessoa que pensa bastante no futuro. Eu penso. Mas penso. depois... Eu penso, eu simplesmente penso, nossa, mas será? Nossa, mas o que vai acontecer? Nossa, tal. Mas aí eu continuo levando minha vida e esperando as coisas acontecerem, porque, né, não dá pra se planejar, mas acho que não agora. Futuro para mim é imaginar vocês, jovens, numa situação melhor. Eu me preocupo muito com o futuro na situação de agora, muito mesmo. Porque a vida está tão assim, o mundo, não só o Brasil, o mundo está vivendo assim uma época de tanto desentendimento, tanta guerra, que eu acho que não me preocupo por mim, porque meu futuro, assim, de uma certa forma já está mais ou menos traçado. Lógico que vão ter as coisas novas. Agora eu me preocupo muito com o futuro dos meus netos, meus bisnetos. Mas o futuro que a gente realmente não vai escapar dele é o futuro que a gente, da passagem da gente para outro lado da estrada. Isso vai acontecer e é uma coisa que na idade que hoje nós estamos, nós temos que nos preparando para isso. E os nossos familiares devem ter conhecimento disso, que amanhã nós podemos não estar aqui. E o nosso futuro, então, é outro. Eu acho que é egoísmo, porque ninguém foi... Quando nós nascemos já sabemos que morremos. Mas ninguém entende essa parte aí. Não, aí, a vida é boa e tal. E é, realmente. Não é que eu não tenho medo de morrer. Eu acho que todo mundo tem medo de morrer, ninguém quer morrer. A gente até vê, você vai matar uma barata, ela sai correndo e você pisa nela, ela sai correndo, ela quer viver. Então eu acho que é tudo assim. Eu acho que todo ser humano tem um receio da morte. A gente espera que exista uma outra vida, porque senão ficaria meio sem sentido a vida de hoje. A gente fazer tanta coisa para quê? Eu acredito que deve existir uma vida após a morte. E como que é esse lugar? Aí é difícil, né? Tomara que seja um lugar de paz, de amor, mas não assim um lugar sem sentido. Tenho bastante, não da minha. Eu tenho medo das pessoas próximas de mim morrer, assim, porque você morre, morre, né? Mas quem sofre é quem fica. Então, eu tenho, tipo, muito medo de perder meus pais, por exemplo. Eu tenho mais medo das outras pessoas morrerem do que da minha morte em si. Eu acho que eu tenho mais medo das pessoas Ao meu redor morrerem do que eu. Não sei nem se é medo, mas eu acho que é como que eu vou lidar com isso tristeza, depois. não é medo, Como que vai ser a minha tristeza? Como que eu vou me sentir depois? Mas enquanto a minha morte é uma coisa assim que você pensa, puta, eu posso morrer saindo daqui agora e com qualquer situação, mas eu espero que isso não aconteça, eu espero que eu continue evoluindo na minha vida, continue trabalhando, continue mantendo meu relacionamento e tal. Mas se acontecer, aconteceu, espero que todo mundo ao meu redor fique bem. A família é uma coisa sagrada.
A família é muito importante. Eu tenho muita preocupação com a família de hoje, porque as pessoas, pode ser impressão minha, mas a vida mudou tanto que as pessoas parece que não valorizam mais a família. A família se desmantela assim por nada, né? Acho que a família hoje está muito assim, separada, pai, filho, irmão, amigos. Está muito individualista. Família é muito importante pra mim, sempre foi. Não sei. Acho que meus pais são muito próximos de mim. Então, acho que família é amor. Minha relação com os meus pais é muito, muito, muito boa. Porque eu tenho 2 irmãos mais velhos. Só que eu tenho a diferença entre eles é muito pouca de idade. A minha pra eles é muito grande. Então, os 2 são meninos, aí eles brincavam muito e etc. E, tipo, quando eu nasci eu fiquei meio de canto. E aí eu brincava muito com os meus pais. Então, tipo, eu sempre cresci muito próxima deles. Tipo, eu conto tudo da minha vida pra eles. E eles são uns amorzinhos. São realmente meus melhores amigos. Era das melhores, mas eu ainda, um pouco que eu ganhava, ainda ajudava eles. Ajudava, porque é uma pobreza total. Então, tem que acudir, né? Eles que me criaram e fizeram muito sacrifício, criar aquele monte de gente, pelo amor de Deus. Nossa, eu acho que é uma base pra mim. Tipo, onde eu posso voltar. Eu tô criando isso com ele também, mas é onde eu posso voltar. Qualquer coisa que eu acho que é de legal ou de ruim, eu posso contar com eles. Isso é uma relação que eu criei com a minha família. Existem famílias diferentes. Então, a percepção de família pra mim é como se fosse uma base que eu posso voltar, que eu posso compartilhar tudo e que é um lugar seguro. Eu não acho que solidão é estar sozinho fisicamente, não. Solidão, para mim, é o abandono de uma pessoa pelos familiares. Eu acho que uma pessoa que coloca, por exemplo, também não sou muito contra, uma pessoa numa casa de saúde, porque ela quer se livrar dessa pessoa, eu acho que a pessoa que está indo para a casa de saúde, ela se sente com solidão. Solidão é isso, ficar sozinho entre os estranhos e não com os familiares. Eu vivo sozinha, mas não me sinto sozinha, mas tem momentos que a gente se sente sozinha. É um pouco ruim. Quando a gente chega em casa, não tem ninguém para reclamar da televisão, não tem ninguém para reclamar da comida. E isso aí também é um tipo de solidão. A solidão não é somente assim a gente estar sozinho, mas é também a gente não ter com quem dividir. Acho que solidão é quando você sente que você não tem ninguém que você possa contar. Tipo, não tem uma pessoa que você possa falar sobre as coisas que te afligem na vida. Eu acho que tem mais um tipo de solidão. Tem a solidão que você quer ficar sozinho, para meditar, para pensar, para botar a tua vida em ordem, o pensamento em ordem. Tem a solidão por abandono das pessoas que te cercam. E a pior solidão, eu acho que é aquela que a gente sente no meio da multidão. É que às vezes a gente se sente assim só, aí pensa que a gente não é amada, mas na verdade o amor está aí, espalhado pelo mundo. E a gente demonstra isso nos atos, no carinho que a gente recebe das pessoas. Amor é a mola mestra que sustenta uma família. O amor, ele está em todo lugar. Na sociedade, na família, nos casais, nos filhos. Sem o amor, nada se constrói com durabilidade. Nada é eterno sem o amor. O amor eterniza a nossa vida. Amor, para mim, é compreensão, fidelidade, é respeito e, principalmente, ter assim uma família para quem a gente pode dedicar tudo isso. É você saber a hora de ceder, é você saber que você pode mudar e evoluir com essa pessoa.
É você entender o defeito do outro, mas mesmo assim amar essa pessoa. Você entender que ela tem um defeito e você não vai poder, de certa forma, consertar, porque essa pessoa é assim. Então vocês têm que ir mudando e caminhando conforme a música toca, e eu acho que é você pensar no outro sem querer algo de volta. Este ano, em 2017, nós vamos fazer 55 anos de casados. O segredo é compreensão, tolerância e aquilo que você falou antes, amor. Para mim, é você aceitar o outro do jeito que o outro é e, em contrapartida, o outro também te aceitar. Porque nós, depois que nós nos unimos de famílias diferentes, pouca coisa a gente muda da família anterior. A gente vai adaptando no decorrer do tempo, na formação da nossa nova família. Não sei. 6 ou 7 meses? Não, quase 6. Mas mais É que, um assim, ano, juntos, um ano juntos, mais 6 meses não, namorando. juntos é uma palavra assim, porque gente. nós nos conhecemos faz muito tempo, a gente se conheceu na escola. Não sei, acho que talvez a intensidade que a gente vive, porque, por exemplo, meus pais não dormiam um na casa do outro, não iam tanto na casa um do outro com frequência, eles mais saíam, faziam programas e não se viam todo dia. Então eu acho que a intensidade com que a gente vive mudou. Essa proximidade até traz uma maturidade no relacionamento, porque... Você se conhece muito Vocês mais. conhecem mais. Tem mais Vocês intimidade, eu Vocês acho. estão mais próximos, mesmo não estando próximos fisicamente. Eu acho que a gente ganhou uma intimidade num tempo menor do que meus pais ganharam, Com certeza. eu acho. Essa intensidade ela tá muito atrelada à tecnologia de hoje em dia, porque... É verdade. Porra, WhatsApp. ela tá na casa dela, eu tô na minha, a gente tá se comunicando, tá se falando, então a gente fica muito mais próximo. Meu pai sempre me contava que o relacionamento dele antigamente não tinha porra nenhuma. Meu pai tem quase 70 anos. Não tinha telefone celular assim fácil, né? Então você marcava com antecedência para um relacionamento, você marcava tipo, sei lá, uma semana, alguns dias antes para um encontro, e você marcava aquele dia naquele horário. Se a pessoa não tava lá, ninguém tava lá, não tinha como você avisar, não tinha como fazer nada. Eu me apaixonei por ele desde o primeiro momento que eu vi. Quando eu vi, eu falei assim, acho que eu gostaria que esse fosse o meu marido. E as coisas foram acontecendo, e a gente também foi fazendo por acontecer. Mas a gente era assim, muito companheiro, abria mão de muitas coisas, a gente brigava, mas depois a gente se entendia. Mas a gente também tem que fazer por acontecer. Eu acho que o amor não é assim gratuito, você sai pelo mundo e vai procurar uma alma gêmea. Acho que o amor é a oportunidade que você dá ao outro de te amar e de você ser amada. Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.